principal lição do esporte como um todo, mas o ciclismo me ensinou a fazer endurance de verdade, que hoje eu faço maratona e é a mesma coisa. Que empreender é uma montanha-russa sem cinto. E você vai do papel higiênico ao planejamento estratégico todos os dias, várias vezes, eu no meu caso. Isso eu acho muito legal. E você sai de situações muito boas para situações horrorosas e depois muito maravilhosas se você tem a capacidade de suportar e respeitar o processo. E eu só aprendi isso no esporte. A alta performance, para mim, esse significado mudou com o tempo. Muito, muito. Antes ela era... Eu preciso ser excelente no trabalho, excelente como mãe, excelente esposa e excelente no esporte. Eu acho que alta performance hoje, para mim, é a minha capacidade de conseguir equilibrar todos os pratos que eu coloco na minha frente. Então, se eu me comprometi a fazer isso, a ter um negócio que dá certo, a ser uma boa mãe, uma mãe presente, a fazer um esporte bacana e a estar ali no projeto social que eu estou envolvida, eu vou fazer da melhor forma e com a melhor entrega que eu puder. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom ESTEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Ela já encarou uma das provas mais desafiadoras do ciclismo amador mundial. Já viveu a intensidade de treinar, competir e performar em alto nível. Mas talvez o maior desafio da vida dela não tenha sido em cima da bike. Empreender, liderar uma clínica, cuidar de 5 filhos, sustentar um casamento e ainda se manter inteira no meio de tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre escolhas, sobre renúncias e sobre coragem. E principalmente sobre como o esporte molda quem a gente se torna, mesmo quando a gente já não pedala mais. Hoje, na Roda do Estema, Lívia Moura, muito bem-vinda. Muito prazer te receber aqui. Eu não sabia que você ia fazer essa introdução emocionante, Eu faço. Na verdade. Obrigada, amiga. Eu faço. Olha lá, emocionou. É verdade, não, porque quando a gente lembra de tudo que a gente já fez, né? É muito. Vem, né? Vem o turbilhão. Oli, como que o ciclismo entrou na sua vida? Conta pra gente primeiro de tudo. Ai, meu Deus, faz tanto tempo. Faz. Não, muito tempo. Porque quando eu comecei, você já pedalava. Já. Eu acho que 2010, talvez. 2010, eu acho que eu comecei correndo um pouco. Muito pouquinho. Lembrei, eu trabalhava com uma pessoa que fazia triatlon. E aí, fui, na época, muito antes de 2010. Foi antes, porque eu comecei em 2010. Não, porque era a Fórmula Academia. Tá. Há muito tempo já não é. E aí lá, ele me levou para olhar o que era o triatlon, porque eu só corria, mas muito pouco. Não dá nem para comparar com o que eu corro hoje, por exemplo. E aí eu falei, correr, vou comprar uma bicicleta. E aí eu comecei a correr e pedalar. Depois de um tempo, correr, pedalar e nadar. Só que eu entendi que o triatlon era complexo. Então, eu fiz alguns anos de triatlon, tipo 5. Bastante até. Mas, assim, não tão competitivo. E comecei a me dedicar mais para bike. Mas, assim, desse nível competitivo, quando a gente se conheceu em 11? Acho 12, que foi talvez? Acho Não, foi 12 eu já estava fazendo Letap. 2013, 2014, por aí. Faz muito tempo. E aí você começou a pedalar e se apaixonou pela bike. Muito. Eu acho que eu me apaixonei pelo endurance. E eu só tinha a experiência da bike no endurance, porque no triatlon eu fazia short, fiz alguns meios, mas de um jeito não tão treinada.
E na bike eu encontrei o endurance uma lição de vida, na verdade. E daí para você, quando que você percebeu que não era só um hobby, que você queria realmente se envolver mais com o esporte, tanto que você, né, começou a treinar para valer, fez o Alt-Route, que é uma prova super difícil, né, Uhum. de 7 dias. E quando que você Sim. percebeu isso? Foi logo depois que você começou a pedalar? Não, acho que sim, porque assim, a gente já se envolve com pessoas que entendem que o esporte tem um outro nível. Assim, não é só um esporte para você ser fitness, para você estar com a saúde ok. Eu já estava inserida num meio de amigos que o esporte tinha um outro significado, como uma parte da vida. Então, hoje em dia eu falo, a gente dorme, estuda, acorda, trabalha e treina. Não tem não fazer um esporte. Acho que foi em 2012, quando uma turma de amigos falou, vamos fazer um letap? E a gente já estava treinando bastante, e eu entendi Lá que na França. lá na França, Que o E Letap aqui a gente começou em 2015. sim, também fizemos todos. Mas o Autoroute, ele veio muito depois. Eu fiz em 2017, que foi o último Autoroute de 7 dias nas Dolomitas. Mas aí eu já pedalava há muito tempo, já pedalava longas distâncias há muito tempo. E eu aprendi muito isso com o Roberto, meu marido. Porque quando a gente se conheceu, em 11, 12, ele era muito do triatlon e treinava muito desde os 14 anos e competia muito. E eu também treinava, mas eu não sabia fazer força. Então eu não era, eu adorava longas distâncias, mas Você queria olhar os passarinhos. eu adorava conversar, adoro ainda. Eu preciso me concentrar, porque eu gosto do esporte coletivo, apesar de ser muito individual também. Mas eu gosto de estar envolvida, a gente já treinou muito junto, da gente estar falando, conversando, enfim. E aí ele falava, você precisa... Não, peraí, mas você chegou inteira. Você não chegou passando mal, esbaforida? Tem muita coisa aí para desenvolver. Aí ele me ensinou a fazer força. E isso me deu uma Como ele te sensação... ensinou a fazer força? Indo comigo, né? Ele ia com Muito. você e ficava ali, te Indo comigo. dando umas injeções ali de ânimo. E era, por anos, nossa, a gente brigou muito. Acredito, Você já participou de vários. acredito, já. A gente brigou muito, porque eu ia na roda e ainda conversando, e a hora que eu via ele tava lá na frente, aí ele colocava uma mãozinha assim atrás da roda e eu ficava Tipo, vem na nervosa. roda. E eu falava, mas eu tô aqui, eu tô indo. E ele falava, não, não desgruda, não desgruda. E aí eu fui entendendo que a hora que a gente chegava lá no 48, depois de 140 quilômetros, eu adorava aquela sensação. Isso me permitiu também treinar por muito tempo com os meninos, né? Que eu também achava o máximo. E não. E com as meninas, que era legal também, mas eu precisava, com as meninas eu tinha que ficar segurando o ventão ali. E com os meninos eu ia na roda e isso Te desafiava. me desafiava muito. E ali eu me concentrava, com as meninas eu conversava. Que eu tenho essa distração. Até em prova, às vezes, eu conversava. E aí alguém passava assim e falava, ih, tá fácil, vai, vai, vai. E na corrida também, ele correndo junto comigo, muitas vezes, para entender que eu não ia chegar no meu limite se eu me esforçasse. Mas eu acho que a tecnologia e o que a gente viu muito nos últimos anos de evolução, com potência, entender o seu próprio corpo, ter os seus números, aí você não quebra mais, porque se você tem ali os seus números, a gente tem na corrida hoje em dia, que é o mais corro, né? E no pedal, eu ia só olhando a vantagem. Aí isso te dá muita segurança, eu consigo chegar até aqui, então vamos. E aí foram muitos letapes e um autoroute. E esse Alt-Route você fez, foi o de 7 dias? Foi em qual? Alpes? Não, foi Qual o foi? último Autoroute Dolomitas de 7 dias. Dolomitas, que Depois é um eles lugar incrível, né? fizeram só a partir de 3 dias. É o lugar mais lindo que eu já vi na vida, tanto no inverno quanto no verão. Eu falei, e só quem tá pedalando consegue ter aquela vista. É inacreditável. É incrível mesmo. Eu já tive lá e todo mundo pergunta, eu falo, cara, eu acho que o lugar mais sensacional que eu já fui foi Dolomitas. É muito lindo. E Li, o que você aprendeu nesses 7 dias, né? Porque fazer um Alt-Route de 7 dias não é só os 7 dias, né?
Tem toda uma jornada antes disso, para você chegar lá nesses 7 dias. O que tudo isso que você, né, você fez para se preparar, que foi uma preparação bem intensa, te ensinou? Muito, muito. Eu acho que assim, foi praticamente um ano me preparando, organizando a vida como um todo. Eu já era mãe quando eu fiz o Autoroute, Da da Valentina. E eu tenho as mais velhas que são minhas enteadas, que moram com a gente há muitos anos, né? Desde sempre. Mas a Valentina no Autoroute tinha 2 anos. Novinha. E a gente Pequenininha. teve que esquematizar e organizar a família inteira para poder cumprir aquela carga horária de treino, os finais de semana de treino, tá com ela. Até porque o Roberto também fez, né, seu marido? Não fez? Também fez. Ele já tinha feito Alpes no ano anterior, ou 2 vezes Alpes, não tenho certeza. Acho que 2 vezes Alpes. Ele também fez. E acho que a principal lição é que você consegue fazer algo muito grande, que não é a prioridade da sua vida, porque a prioridade sempre foi a nossa família. Manter o teu trabalho. E como a vida precisa ficar muito estruturada e organizada, o sobrenome do Roberto é Nascimento, e aí eu sou o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento da planilha, o Capitão Nascimento do horário, da hora de dormir, da rotina. Organizada. Eu amo rotina. Amo. Amo ter tudo muito organizado. Sei que as coisas não acontecem igual planejado todos os dias da minha vida. Você tem essa flexibilidade. Todos os dias eu tenho certeza absoluta que alguma coisa muito importante de imprevisto, bom ou ruim, enfim, vai acontecer dentro daquele planejamento e eu preciso fazer tudo acontecer, inclusive lidar com essa crise ou com essa coisa nova. E o Endurance traz isso, né? Então, assim, treinar para o Autoroute foi... Primeiro que você precisa entender que a prova é muito desafiadora e que você é um grão de areia perto daquela imensidão, né? Assim, são muitos quilômetros. A gente não tem um terreno aqui que a gente consegue facilmente sair para treinar. Então, tinha que ter uma logística muito importante. A minha família ajudou muito, apesar de não apoiar o ciclismo. Nunca apoiaram. Minha mãe era bailarina, meu pai é tenista. Tem suas profissões, assim, mas no esporte. E sempre acharam que o ciclismo era um esporte perigoso. Uhum. Não deixa de ser, mas eu amava muito. E eles apoiavam no sentido de vamos dar o suporte necessário. Então, a minha mãe dormia às sextas-feiras, às vezes, com a Valentina, pequenininha. Ou a gente deixava, bebê acorda cedo, ainda bem. Então, a gente deixava ela na minha mãe para poder sair para treinar no domingo, que era perto da casa dela. A gente ia até o Pico do Jaraguá, fazia 50, lá, 1000 subidas e descidas no domingo, porque já tinha ido para Campos no sábado. E acho que a principal lição é de você acreditar no quanto você é capaz quando você se coloca para fazer alguma coisa, né? E o quanto a rede de apoio é importante. Eram os mínimos detalhes. Eu aprendi que quanto mais eu organizasse os meus dias lá, aqui no Brasil, tudo seria mais fácil no dia da prova. Então, eu comprei um monte de ziplock, um para cada dia, de todos os tamanhos diferentes. A roupa do dia 1 tava dentro do ziplock. E se fizer frio, tá aqui dentro. Se fizer calor, tá aqui dentro. Aí tem o mangue... Tinham de vários tamanhos. Então, foi tudo super organizado. E aí, eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Não saiu como planejado. Claro. Eu queria ter ido bem na prova. Eu tava treinando para mim, não para ganhar, mas jamais. Para terminar bem. Para terminar bem. Essa era sempre a minha prioridade. Vou falar que eu não sou competitiva, sou, né? Queria terminar bem entre as brasileiras, sim. Sandálias da humildade, né? Pessoal europeu pedala um absurdo. E eu fui com amigas muito amadas e queridas que pedalam muito também. Um absurdo. Então, na nossa época lá atrás, não tinham tantas pessoas que pedalavam. Isso era legal. Mas tinha a Mati, que ganhou. Até, né? A Camilinha Janela, que ganhou, assim. Fez segundo. A amizade que a gente construiu em todos esses quilômetros foi maravilhosa, em todo o tempo que a gente treinou. Eu falei, eu não tô nem contando com elas, mas vamos fazer uma prova bacana. Queria chegar bem entre as brasileiras. E tava bem. O que acontece é que eu não tinha
estrutura muscular, talvez para lidar com a quantidade de altimetria. E aí eu tive uma lesão acho que no terceiro dia. Já senti uma dor no segundo dia. Pedalar consecutivo, 7 dias naquela altimetria, a gente não treinou nada parecido aqui. Por mais que você Zero. tente, né, chegar perto, não chega, né? Não chega. Então, essa prova a gente saiu de Innsbruck e chegou em Veneza. Mas mesmo assim, foi maravilhoso. Mas é uma consequência. Eu acho que o benefício para a nossa cabeça, e é o que a Lulu, acho que a principal entrega da Lulu e do propósito, é a transformação no que a gente né? É É isso. isso. Oli, vamos falar um pouquinho da sua transição de carreira, porque você veio do mundo do mercado financeiro, o mundo corporativo. E de uma hora para outra não, né? Teve um planejamento, mas você decidiu sair desse mundo corporativo, foi empreender a sua jornada na clínica. Hoje você é empresária, tem uma clínica médica e de estética e tudo mais. Você depois vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, teve uma virada de chave, assim, a gente fala assim, nesse momento não dá mais, eu preciso sair daqui. E como o ciclismo ou o esporte, no geral, te ajudou nessas decisões que você tomou? A gente sempre pensou na minha casa que empreender seria um caminho, mas a minha família não é uma família de empreendedores. Então, era uma semente que às vezes o meu pai colocava, mas ele é professor, é acadêmico, ele é cirurgião, ele também é empreendedor, mas ele tinha uma garantia ali de ser funcionário, funcionário público, inclusive. Então, Uma estabilidade, né? Então, foi um desafio enorme quando eu falei, agora eu vou. Eu nunca fui funcionária pública, eu sempre trabalhei em empresa e trabalhei por 12 anos num mercado que é super pequeno, que é gestão de fundos florestais. Eu fiz isso por muito tempo. Hoje é enorme, mas lá na nossa época era o começo de tudo. Era maravilhoso e eu amava muito, Gi. Eu adorava o mundo corporativo, eu amava. Tinha uma época que as pessoas falavam assim, que trabalhavam comigo, os diretores, assim, quando essa menina vai deixar de ver essa beleza que sair 2 horas da manhã é super legal. Você achava super legal cestas da manhã? Eu achava o máximo. No começo. No começo Sim. você é muito imaturo, você acha que é... Quando você trabalhando começa a pra caramba. produzir, você acha que é incrível. E no esporte, assim, quando você começa a performar, independente performar o que você se coloca para fazer. Certo. Não estamos falando de resultado. É muito satisfatório. É muito legal. É mesmo. Então eu achava... E aí você quer fazer cada vez mais, né? então eu achava o máximo. Mas aí eu comecei a trabalhar muito e fui migrando um pouco e fui para energia renovável. Eu adorava o que eu fazia, mas eu engravidei da Valentina e eu já tinha as 2 meninas. Então eram 3 ali em casa pequenas. As meninas já tinham 10 e 12 anos. A Titina muito pequena. O Roberto é empreendedor. Ele tinha uma flexibilidade de horário que eu não tinha. E para quem gosta muito de treinar, para quem gosta de viajar e treinar fora, campus, e na sexta, meio-dia, isso era muito... Pesou, né? Isso era muito desgastante para mim. E principalmente, ele tinha uma flexibilidade de horário que permitia que ele estivesse em casa, às vezes, com a Titina, num horário que eu não tava. E eu passava mal de ciúmes. Ele mandava mamãe, um videozinho dele com ela, assim, que horas você vai chegar? E eu ainda tava em reunião com um monte de cara Você aqui. odiando aquele vídeo porque você queria estar lá. E eu ainda tava em reunião, adorando trabalhar ali, mas assim, com um monte de gente que não tinha tanta pressa para ir para casa, entendeu? E eu tava desesperada. E é isso, junto com a vontade de empreender, de ter flexibilidade, de ser dona de alguma coisa minha, construir algo próprio. Eu falei, vou tentar me aventurar. E nessa época eu pedalava muito. Eu lembro. Nessa época, que faz exatamente 10 anos, esse ano, a clínica faz 10 anos esse ano. 2016, eu lembro, na obra da clínica, eu treinava muito, fazia 160 quilômetros na ciclovia, porque eu tinha que estar na obra até tal horário e
Tinham várias provas, a gente fazia várias provas. Eu não sei Fazia. por que eram tantas, mas a gente fazia. Tinha prova na Marginal, tinha prova em Campos, tinha prova em 1000 lugares naquela época. É. E eu acho que a principal lição do esporte como um todo, mas o ciclismo me ensinou a fazer endurance de verdade, que hoje eu faço maratona e é a mesma coisa. É que empreender é uma montanha-russa sem cinto. E você vai do papel higiênico ao planejamento estratégico todos os dias, várias vezes. Eu, no meu caso. Isso eu acho muito legal. E você sai de situações muito boas para situações horrorosas e depois muito maravilhosas se você tem a capacidade de suportar e respeitar O processo. o processo. E eu só aprendi isso Na no bike. esporte, Uhum. na bike. Que Só. legal. E para você, o que foi mais difícil? Sair da segurança de você ter lá um emprego ou lidar com a incerteza? Essa pergunta é difícil. Acho que os dois. Porque empreender é sempre muito incerto, né? Você fica... Muito, muito. E aí você fica nessa... Eu tenho estabilidade, falsa estabilidade, né? Porque no final das contas nem Eu acho que no temos. meu caso, eu acho que essa resposta ela não é comum para todo mundo. Cada um vai responder de um jeito. Mas no meu caso, sair da segurança. Sair da segurança e sair talvez da ideia de um futuro muito maravilhoso no mercado que eu atuava, tava. que eu tinha talvez uma segurança de ter uma carreira muito bem sucedida, que eu já estava construindo alguma coisa muito legal. Uhum. E é desafiador você chegar em casa e falar, olha, eu vou sair daqui, ó, que eu tenho um salário, que eu tenho, quem sabe, oportunidades futuras para ficar 2 anos sem ganhar R$1. Uhum. 2 anos, É às mais vezes, ou menos mais. desse tempo mesmo. Né? É. E isso gera muita incerteza, mas a não estabilidade foi um grande desafio para mim. Mas eu estava acostumada também. Sim. Oli, eu faço essa pergunta muito e já perguntaram muito para mim, mas você já sabia que empreender é uma coisa que você, na verdade, assim, você já tinha ideia do que era empreender ou você foi aprendendo a empreender durante o processo? Não, se eu falei que eu tinha ideia, era porque eu não sabia nada de nada do que é empreender. Você só pensava na flexibilidade de horários, que era uma coisa que eu pensava muito também. A gente falou comecei. muito sobre isso quando Falar assim, nossa, nas vou ter meus decisões. horários, vou ter mais flexibilidade, vou poder viajar o dia que eu quiser, né? Só que não, né? Só que não. Eu acho que eu achava que eu tinha uma ideia do que era empreender. Que eu não tinha a mínima. Mas eu também não tinha ideia da minha capacidade de dar nó em pingo d'água e do 8 a 80 na mesma hora, várias vezes. E isso eu achei legal. É Eu não tinha noção que eu conseguia me adaptar a tantas situações adversas que as coisas vão se apresentando. Mas aí, se a gente faz um paralelo com o esporte, é isso? É o tempo todo, né? É o tempo inteirinho. É o tempo inteirinho você se adaptando. É isso mesmo. Então, eu acho que são o esporte e a carreira. Eles conversam muito, ama né? demais. Demais. Conversam muito. E qual foi o momento mais difícil dessa transição? Porque tem várias fases, né? Tem a fase do tomei a decisão, vou lá. Aí você sai e tal, aí você começa o planejamento. E aí as coisas começam a acontecer. Quanto tempo, né, você demorou para... Ou qual foi a parte mais difícil? Foi tomar a decisão, foi planejar ou foi a execução ali depois no dia a dia? Até chegar nesses 10 anos que você tá hoje. Eu acho que o desafio tem todos os dias e continuo tendo. O momento mais difícil, provavelmente, foi bancar minha decisão. Dormir sozinha, mesmo casada. Com Os seus pensamentos. Comigo mesma, falando assim, puta, agora não tem como voltar atrás. Você já negociou ser demitida para conseguir investir no meu negócio.
Eu já avisei todo mundo, eu já escolhi o que eu quero fazer, o que eu quero. Eu empreendi através de uma franquia no começo, Uhum. para ser uma escola, para eu ter um dia a minha marca própria. Eu, naquela época, não era consumidora do meu próprio negócio. Era bancar assim, escolhi esta franquia, esse business, nesse mercado, por ABCD. Agora, engole, respira e vai. E isso para mim foi, nossa senhora, muito difícil. Muito difícil. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida maternidade, né? Vida real. Você tem 5 filhos no Ao geral, ao todo. todo, né? 2 enteadas, a Valentina, que é a... Quantos anos ela Primeira, tem? 11. A sua primeira e os gêmeos. Existe um equilíbrio disso tudo ou você tem que ficar constantemente se adaptando, né, nessa rotina familiar? Porque, vamos pensar, você tem a sua empresa, você tem a família, você tem a vida social e você tem o esporte, que apesar a gente não falou ainda sobre isso, vamos falar que você não pedala mais e a gente Sim. vai falar um pouco sobre isso, mas você tem o esporte ainda na sua vida, outros esportes. Aham. Como que equilibra tudo isso? Na verdade, as crianças vieram com... O esporte veio antes das crianças. Então, eles nasceram numa casa de pais que Esportistas. fazem muito esporte. As meninas mais velhas nasceram com um pai triatleta que sempre competiu muito. Sempre trabalhou muito também, mas assim, faz parte da rotina da nossa família. Uhum. Eu menos, mas tá dentro do nosso cronograma do dia. A única coisa que a gente não abre mão, a gente treina antes das crianças acordarem. Tá. Então, Então aí eu é abro mão do cedinho. sono. Eu não, não abro mão de. A gente quer estar junto de manhã pro início do dia, acordar, tomar café da manhã, levar na escola, fazer os primeiros direcionamentos. Eu acho isso super importante. Eu tenho uma vida muito tumultuada no sentido de levar. Eu entro e saio o tempo inteiro, porque eu não quero deixar de estar na clínica, mas eu não abro mão de fazer parte, de participar da Da rotina das rotina. crianças. Então, eu levo na escola todos os dias, eu vou buscar na escola todos os dias. A ideia de empreender perto de casa foi super estratégica. Eu tive o privilégio de conseguir fazer isso, morar perto, as crianças estudam perto e a Ah, clínica é mas perto. numa cidade como São Paulo tem que ser, né? Porque senão fica inviável, né? Fica inviável. Então, eu pensei muito nisso. Quando eu quis estar mais perto das crianças, na época a Valentina só, a Manu e a Carol, eu queria muito estar ali, onde eu tô, Jardim Guedala, assim, eu vivo quase no interior, porque eu não saio dali. E isso permite com que eu entre e saia o tempo inteiro para organizar a rotina deles. E tenha Eu sou a tempo. mãe que não vou em festa de aniversário de criança, raríssimo, não consigo. E as crianças às vezes me cobram um pouco isso. Ah, mãe, mas todas as mães vão na festa. Eu consigo ir em algumas, eu consigo ir buscar em algumas, mas eu preciso escolher as batalhas. Então, eu prefiro estar com eles quando eu tenho a atenção deles. Nossa, numa festa eles estão brincando ali, não estão dando tanta atenção para os pais. Eles não vão sozinhos, mas eu não consigo estar o tempo todo. Mas o buscar na escola eu amo, e eu não abro mão disso. Então, eu treino de madrugada, trabalho o O dia tempo inteiro. inteiro. Tem um trabalho voluntário social ali que envolve a escola, que me demanda bastante também, e eu adoro. Eu acho que isso é o que me nutre, é maravilhoso. A clínica e o entra e sai, o corre das crianças. Hoje eu tinha que fazer algum negócio à noite, falei, não, eu não posso porque eles não fizeram a tarefa no final de semana, e eu preciso acompanhar, estar junto, enfim. Quando a gente fala com mães, e eu sou mãe também, a gente sempre fala de uma palavra que assombra a gente, que é a culpa, né? Uhum. A gente até brinca, fala que nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Como você lida com isso? Nossa, vai virar terapia, eu vou chorar. É... é muito desafiador para mim. O Roberto Mesmo fala. você fazendo tudo isso que você falou que faz, né? Então, De você não abrir mão de muitas coisas pelos seus filhos, você ainda se sente culpa. talvez eu sinto culpa de não estar tão inteira como eu
poderia ou gostaria de estar em alguns momentos. Sim, porque eu não quero deixar de ir, mas minha cabeça ali não tá inteira naquele momento. Então, eu tô fazendo 400 coisas ao mesmo tempo. Eu sou Entendi. assim, mas eu preciso mudar. Se eu tô me propondo a estar ali, naquele momento, eu preciso estar mais inteira. Uhum. Mesmo que seja uma quantidade menor De de tempo. tempo. A minha culpa vai um pouco nesse sentido, tava, mas não tava. Entendi. Mas eu tenho tentado me libertar um pouco dessa culpa, porque eu acho que a gente faz o que a gente pode hoje, com a melhor das intenções. E se amanhã eu puder diferente, maravilhoso. E pensando um pouco na nossa vida e na nossa criação com os nossos pais, eles puderam fazer. A gente é o que a gente é porque eles entregaram o que eles puderam. E isso foi importante para eu me desenvolver também. Ah, mas eu poderia ter tido uma vida assim e foi assado. Pô, mas eu sou essa pessoa porque eu tive que várias batalhas ali e sobreviver a muitas situações. Então, eles também vão ser sobreviventes ali de muitas situações que talvez lacunas que eu não consegui preencher. E tudo bem. Perfeito. Oli, você falou que abriu mão do sono, né, para você conseguir fazer o esporte e tal. E agora você também abriu, agora, né, faz um pouco mais de tempo, você abriu mão do ciclismo. Por que que você abriu mão do ciclismo? Por causa do tempo mesmo? Ou porque realmente não fez mais sentido para você continuar pedalando? Por causa do tempo. Por causa do tempo. É assim, eu O sofri ciclismo muito. demanda muito tempo, né? É, Dedicação. eu sofri muito quando eu abandonei o ciclismo, porque me fez muita falta no começo. Eu saí de muito treino, muito, pra nada. Uhum. Porque a gente vai falar de um negócio engraçado, mas eu voltei do Autoroute grávida, É verdade, eu dos ia te perguntar gêmeos. isso, acabei esquecendo. Eu voltei do Autoroute grávida dos gêmeos. Então, eu saí de, Será que você sei lá. fez grávida? A gente não sabe Não sabe. exatamente. A gente não sabe. O Roberto tem certeza que sim. Sim, porque se você aguentar tudo aquilo também que você aguentou, lesionada, não sei o quê, Então, os hormônios aí deviam estar bombando. eu acho que eu tava meio dopada para poder dar conta de tudo. Dopada do bem. Do bem, aham. Assim como eu ganhei a a Serra do Paiol lá. Como é que chama aquela prova lá? VO2. VO2. Eu ganhei essa prova. Eu lembro, é verdade. Ganhei, tipo. Eu nunca. Eu ia muito bem, eu pegava uns pódios, mas assim, essa prova era muito Não, e difícil. esse hormônio da gestação, o beta-CG lá, que todo mundo fala, é poderosíssimo. Então, essa foi em 2014. Essa prova, bom, eu treinava tanto que eu tinha menorreia. E a gente queria ter filho, ia casar, eu e o Roberto. Ele tinha feito vasectomia, porque ele já tinha 2 filhas do primeiro casamento. E eu falei, eu só caso se pelo menos a gente tentar ter filho, porque família é muito importante pra mim. E ele reverteu a vasectomia. A médica falou, você vai demorar tipo 1 ano e meio pra a gente pensar se você vai ter uma dificuldade pra ter filho. Porque Isso. ela tem a menorreia, porque você acabou de reverter uma cirurgia de 5 anos. Então, assim, tudo depõe a um casal com muita dificuldade de ter filho. A gente, beleza, Nem se preocuparam. não vamos nem ter pressa, vamos casar, fazer as provas. Naquele ano a gente ia fazer a Autoroute Pirineus. Treinando muito, muito. E essa prova de Campos com a Serra do Paiol era uma prova treino, que eu ia fazer, tipo, com o olho fechado, muito, muito, muito concentrada. E um amigo foi junto, o Vini, Pra te meio pra puxar. me puxar. Chegou uma hora que eu não sabia de onde estava saindo tanta. Eu tava muito bem. Eu tava muito bem. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou Tá ganhar a acontecendo? prova. O que que eu vou ganhar a prova? E era uma prova muito difícil. Sim, é mesmo? Com o paiol, Com tinha o paiol, paiol. Eu falava, horrível. meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Bom, voltamos da prova, eu estava grávida de 3 meses da Titina. Não, eu estava dopada, provavelmente. Não, e aí não fiz o Pirineus, e nós casamos lá na França mesmo, foi muito maravilhoso, muito especial, eu já estava grávida. 3 anos depois, Autoroute, fez o Autoroute todo, tive os desafios da lesão e consegui terminar a prova relativamente bem. Voltei grávida também.
como que você lida com essa quantidade de treino? Pro Alto Route, a gente treinava, tipo, quase no pico, 20 horas por semana. Contando que o sábado você tinha um treino de 6 horas. Com um filho pequeno, isso, e eu tenho E culpa. gêmeos ainda. Ali eu ainda não tinha os gêmeos. Mas é quando você voltou, né? Do HR. E Grávida isso é uma deles. culpa de mãe. Como eu saí do zero, eu treinava muito, muito. E tive uma gravidez gemelar de altíssimo risco, porque eles são univitelinos, era um tudo. Uma placenta. Então eu tive que parar. Repouso. Repouso. Voltei lá para Roberta Rosas fazer deep running, que eu fazia toda a gravidez, para não ficar parada. E chorava. Chorava muito, porque chegava os atletas para soltar a perna na piscina com a Roberta, ela treinando só gente, só atleta, e eu falava, meu Deus do céu, eu preciso gastar, eu preciso gastar. Então foi muito difícil para mim. Só que as prioridades mudaram totalmente. Quando eles nasceram, você imagina, você tem um neném, uma criança de quase 3 anos, gêmeos prematuros, uma vida muito complexa. E eles precisavam de mim totalmente, totalmente ali. E o Roberto foi muito parceiro, porque ele parou junto. Ele não saía para Que pedalar legal. horas e me deixava em casa. Ele parou junto e ele pedalava pouquinho no rolo. O meu rolo tava lá, demorou para eu tirar, ele ficou muito tempo ali. E aí foi aí que a gente começou a correr, porque a corrida demanda menos tempo. E até Uma hora você resolve, né? E até eu gostar da corrida igual eu gostava do ciclismo, também é um desafio, porque você não correr é duríssimo. Você não começa a correr e já corre Acha super legal. bem e acha Eu nunca legal. achei. A verdade é essa. Mas é legal demais. Vou te convencer um dia um pouco. Todo mundo fala, vamos correr. Eu falo, gente, não vou. Não gosto nem de andar 200 metros ali na esquina. Eu gosto de pedalar, Mas, né? mas no nosso caso, a gente não correu pouquinho. Porque o endurance tá no nosso DNA. É, isso é verdade. E aí você parou de pedalar, você sente falta? Ou hoje não mais? Gi, eu passei uns 2 anos sentindo muita falta. Muita, muita. Porque tem uma questão social também que é super importante. Uhum. A gente acaba estando muito mais próximo e a nossa vida social é a turma do esporte, na intensidade que a gente tinha ao ciclismo. Então, eu perdi os quilômetros, eu perdi toda aquela sensação daquela endorfina maravilhosa de treinar muito. E eu fiquei. Ninguém me abandonou, mas eu fiquei fisicamente distante de todo mundo também. Dos assuntos, da convivência. Então, assim, foi bem Teve até que desafiador. mudar um pouco, né, o círculo de Total. amizades, porque É. né, é muito difícil mesmo. A gente fica monotemático, né? Quando a gente Fica. faz um esporte ali com muita dedicação. Só Fica. fica falando daquilo. É. Você acha que você seria essa empresária, mulher, mãe que você é hoje, se você não tivesse vivido o esporte? De jeito nenhum, nunca. Mas não consigo nem me ver. Não, eu acho que. Na verdade, o esporte veio antes de tudo para mim. E eu não era uma pessoa atleta, criança, desde infância. Pequena. De jeito nenhum. Meus pais sempre tentaram, mas eles deixavam a gente entrar e sair de esporte. Não tinham condição também de olhar também para isso. Era outro tempo, outros desafios. Meu pai trabalhava um absurdo, a minha mãe também. Então, não priorizaram. E apesar do meu pai ter sido tenista muitos anos, mas parou de jogar por 20 anos e voltou agora. Não foi alguma coisa que a gente teve na família o tempo inteiro. Agora, eu não consigo ver a minha família sem. E eu não seria. Quando eu cheguei, a gente morou nos Estados Unidos um tempo, e eu era tão não esportista que quando eu cheguei, meu pai foi antes, vários meses antes. Aí quando a gente chegou e ele olhou pra minha cara, ele falou assim, meu, quanto que você precisa emagrecer? O que aconteceu? Eu tava no comecinho da faculdade. E imagina, comecinho da faculdade, outras festa, república, eu curtia outras coisas. Mas graças a Deus que eu me envolvi no esporte assim muito. E foi lá, porque lá foi um ambiente onde eu consegui. Eu não tinha amigo, eu não conhecia ninguém. Aí eu fui na academia do bairro e fazia aula de spinning que nem uma louca.
todo mundo andando e correndo dentro do bairro. Era maravilhoso. Mas ainda era um negócio, assim, muito amador. Assim que eu voltei, eu já voltei Contra a cabeça. contra a cabeça. Já quero fazer esporte. Quero fazer esporte, mas não endurance. Uhum. Super, mas E seus já voltei. filhos? Eles praticam esporte Muito. porque... Ah, que bom. Eles gostam. Eles amam, eles amam. Vamos falar o português, claro, eles não têm opção. Não, assim, Mas em casa tudo é precisa fazer um hábito esporte também, né? todos os dias. E eles são muito envolvidos, eles adoram. E o deles, né? Então a Valentina faz ginástica artística pra caramba, faz tênis, agora diminuiu o tênis, faz vôlei, os meninos futebol, um É monte. muito bom ter contato com vários tipos de esporte, né? Na infância. Eu acho isso muito legal. Eu tive essa oportunidade Mas eu também. faço diferente do que como eu cresci. Então, em casa a gente tem uma conversa no começo do ano. Quer seguir nesse esporte? Quer colocar Quer outro? trocar? Mas não dá pra ficar entrando e Não vai ficar saindo. sem. É. Se quiser, não, ficar sem não Nem a nem. opção. Mas aí, porque às vezes você entra e sai, não dá nem tempo de você, porque a primeira frustração, ai, não gostei. A primeira frustração, você vai sair? Não. Se não tem nada importante, sério, porque eu fico olhando isso, vai ficar pelo menos esse semestre inteiro, e aí a gente vai conversar de novo, Certo. pra... Aí agora a Valentina tá numa idade pra decidir mais ou menos qual que ela vai fazer de De verdade. verdade. Qual que ela vai mergulhar? É. Que legal. O que a alta performance significa para você hoje? Ela tá muito além de um resultado. Eu acho que de um resultado que eu tô falando de uma prova, alguma coisa. Eu acho que e a alta performance pra mim, esse significado mudou com o tempo, muito, muito. Antes ela era eu preciso ser excelente no trabalho, excelente como mãe, excelente ah, Esposa? esposa e excelente no esporte. Eu acho que alta performance hoje, para mim, é a minha capacidade de conseguir equilibrar todas todos os pratos que eu coloco na minha frente. Então, se eu me comprometi a fazer isso, se eu, a ter um negócio que dá certo, a ser uma boa mãe, uma mãe presente, a fazer um esporte bacana e a estar ali no projeto social que eu estou envolvida, eu vou fazer da melhor forma e com a melhor entrega que eu puder. Então, e aí equilibrar isso, independente de um resultado incrível. É Uhum. o melhor que eu posso fazer agora. E ele é diferente do que eu vou fazer mais pra frente, diferente do que eu fiz no ano passado. Não faz muito tempo que eu comecei a entender isso. Pra mim era tipo, eu preciso fazer uma maratona sempre regredindo o meu tempo, sempre tentando melhorar. Eu pensava isso antes. Não é Não, assim. e isso é libertador. Isso é libertador. Muito bom. É... No ciclismo eu era menos madura nesse sentido e eu queria o tempo inteiro Baixar tempo. melhorar. Melhorar, mas às vezes a melhora não é um dia, É né? claro. Não é em um dia. Às vezes você tá indo bem, você tá num dia ruim, não quer dizer que você tá pior, quer dizer que você teve um dia ruim, Exato. né? Exato. E que outros dias vão ser melhores. O que você diria para uma mulher hoje que quer fazer tudo, tá se sentindo esgotada? Difícil essa pergunta, porque, tipo, ela é pra mim, né? Pra gente o tempo Vou tomar um todo, copo né? d'água. Toma. Eu me vejo várias Você dá vezes querendo. conselho não quer dizer que a gente faz o que a gente tá falando, mas é importante, né? Eu não consigo falar sobre isso sem me ver, entendeu? Porque eu quero fazer tudo e eu me vejo esgotada muitas vezes. Mas o meu esgotamento, a maioria das vezes, 99% das vezes, ele é mental, ele não é físico. O físico a gente A consegue. gente consegue. É verdade. E eu tô numa fase hoje, abrindo super meu coração, eu tô numa fase de. É o máximo que eu posso. Mais que isso, não tenho a menor chance de conseguir. Eu tô numa fase de esgotamento. Mas o que eu diria é o que eu tenho que falar pra mim mesma.
todos os dias, mais de uma vez, num pensamento repetitivo que é muito comum para quem tá esgotado. Verdade. É muito comum. E eu tenho feito esse meu mantra que eu coloquei algumas coisas na minha vida nos últimos meses que, de alguma forma, estão me ajudando. Eu saio para dar volta no quarteirão, quando eu tô explodindo. E isso tem me ajudado muito nas minhas comunicações, porque se eu fizesse na hora que eu que eu tava explodindo, eu certamente não teria a conversa que eu Deveria, né? deveria ter e que eu passei a ter depois que essas rotinas. Então, às vezes eu falo na clínica, tô abrindo a porta, gente, vou dar uma volta no quarteirão e eu volto. Volto mais calma. Ou eu vou. No meu condomínio tem um bosque enorme, eu fiz isso semana passada 3 vezes. Eu saio voando, eu como em casa, ando no bosque. E não é questões do trabalho, é para eu acalmar a minha mente para entender o que eu vou priorizar naquele momento. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô com tantas coisas que são prioridade que eu Tem que pôr ordem. preciso pôr ordem. O que vem primeiro aí diante de todas essas prioridades? E nesse caso, eu entendi que o esporte não tá nem no top 3. E tudo bem. Agora eu entendi que tudo bem. Não foi fácil para mim. E eu vou fazer uma maratona daqui menos de um mês. Vai ser a minha 4ª maratona oficial. E aqui tá sendo mais desafiadora para mim, mentalmente, porque Pra você se libertar dessa pressão. de eu vou porque o endurance me faz bem, porque essa rotina diária de treino eu sou uma melhor mãe, eu sou uma melhor gestora do meu negócio, eu tenho uma entrega muito melhor se eu faço isso, mas ali não vai ser performance dessa vez, e tudo bem. Que legal. Muito bom. Oli, agora a gente vai para um giro rápido. Bora. Perguntas curtas, respostas pode ser curta também ou não, depende de você. Um aprendizado do ciclismo que você nunca esqueceu. Que eu sou capaz, eu sempre questionei minha capacidade para muita coisa. Um momento em que você quase desistiu de tudo. Ai, Se teve esse momento, né? eu acho que o esporte, você tem momentos muito dark, principalmente quando você tá competindo no endurance ali, você se pergunta. É a montanha-russa que você falou sem cinto. Totalmente. Você se pergunta, será que vale a pena? Mas eu nunca tive um grilo falante no meu ouvido falando desiste. Porque todas as vezes que eu estive pessoalmente numa fase muito difícil, o esporte foi o que me tirou dele. Uhum. E no esporte, todas as vezes que eu tive em situações muito difíceis, a não ser vou desistir de tudo por conta de um acidente, alguma coisa assim, que eu também nem questionei sair machucada. Caí só 2 vezes, mais sério. Eu sei que se eu continuar, eu saio daquele lugar. Então, acho que eu nunca pensei em desistir de tudo. O que mais te dá orgulho hoje? Minha família. Ai, que lindo. O que ainda te desafia? Minha família também. Vou até chorar. Ah, Porque pode é chorar. difícil, né? Você fazer tudo que a gente faz, se propõe a fazer tantas coisas e eu falo, meu Deus, será que se eu tivesse? É a culpa. Será que se eu tivesse aqui 100%, eles estariam diferentes? Mas não, eles são maravilhosos como eles são. Então, meu maior desafio é talvez conseguir equilibrar tudo que eu me proponho a fazer com mais leveza comigo mesma, sem deixar... Sendo generosa com você, né? E o desafio de educar e de fazer as meninas já estão... O Roberto já deu check, elas já estão ótimas. Estão encaminhadas. Super, super. E ele já conseguiu 2 meninas maravilhosas. Mas é que os 3 sejam... Eles já são muito bacanas, mas que a vida proteja e que eles sejam muito felizes. E uma palavra que define, ou uma frase que define a sua fase atual. Agora, eu acho que eu tô desafiando a minha capacidade de resiliência, que já era enorme. Quanto mais eu consigo, né, lidar com
todas as situações. É isso. E suportar, né? O que a gente não controla. Mas eu faço com alegria, porque eu sei que daqui a pouco vai ficar muito bom. Entendeu? Então, eu não faço reclamando. Eu acho que tem momentos mais turbulentos, menos turbulentos, e os mais turbulentos não me deixam. É claro que tem dia que você tá mais desanimado, normal, que você tá mais cansado, menos desenergizado. Uhum. Como Mas, sempre, como em tudo, né? mas eu consigo, no mesmo dia que eu acordei down, ter momentos. Isso vai embora. Eu acho que o esporte ensinou. Eu tenho isso como mantra da minha vida. É assim, acolher. Fico mais concentrada nesse momento e mais introspectiva, e eu sei que eu saio dele. Eu saio e fica leve, tipo, parece que eu nem passei por isso. Tudo passa, né? Tudo passa. E assim, sem o esporte, não faço a menor ideia se eu conseguiria fazer isso. Com Demais. certeza. Li, estamos acabando já. E quer falar um pouquinho do que você faz hoje? Deixar seu Instagram, deixar o Instagram da clínica? Porque a sua empresa, né, o seu empreendedorismo tem muito a ver também com a autoestima da mulher, né? Sim. E não é só, né, a questão empresarial do negócio, mas tem um propósito. Tem, hoje a Live Skin é uma clínica de medicina e estética, voltada mais para a parte estética e tecnologias dermatológicas. Cresceu muito nos últimos anos. A gente está muito envolvido no esporte também, então a gente olha para o envelhecimento com uma forma natural, e o que a gente precisa e pode fazer ali como apoiador, isso é trabalhar numa manutenção. Então, eu adoro atender atleta na clínica. Você Eu sou tá. uma delas. Então, as Lulus estão lá há muitos anos, porque eu me identifico, né? Não é o que virou um negócio muito commodity, né? Falar de harmonização facial e de tratamentos para gordura localizada, flacidez e não sei o quê. Acho que a clínica tem um outro olhar. Ela tem um olhar de cuidado, de entregar para a pessoa. A gente atende bastante homem também, mas falando de mulher nesse caso, o que sempre foi uma grande fragilidade das mulheres, que é a autoestima. Uhum. E o esporte traz isso. Graças a Deus tem um monte de mulher agora fazendo muito esporte. E a nossa ideia é poder promover momentos de cuidado. Muito bom. E o Instagram? Da Lívia e da Liv Skin. Instagram da Lívia. Ai, meu santo, não sei se eu sei. Da Lívia é Lívia, M... Lívia underline GMG. MGN. Não. É. MGN, Lívia underline. Olha como eu sou ótima de mídia social. Lívia underline MGN, e da clínica é @clínica Liv Skin, que tem o meu nome. Muito bom. Bom, vamos encerrar. E eu vou encerrar com uma frase que eu escrevi aqui para você. Pode Vou fazer chorar, eu se chorar de quiser. novo. A gente costuma achar que algumas fases da vida ficam para trás, mas a verdade é que tudo que a gente vive constrói quem a gente se torna. O ciclismo pode ter até ficado no seu passado, Li, mas a mulher que você se tornou por causa dele continua pedalando todos os dias, na vida, nos negócios e na família. Porque no fim não é sobre a bike, é sobre quem a gente vira em cima dela. É isso mesmo. Obrigada. Eu que Adorei te agradeço, receber aqui. minha amiga, eu que agradeço. E olha, o ciclismo não tá me vendo por um tempo. Hoje eu não tenho saudades porque a minha vida não comporta, em hipótese, não consigo nem considerar pedalar muito e fazer o que a gente fazia antes. Mas um dia os meus filhos vão estar fora e eu vou ter muito tempo livre. E eu já tenho angústia sobre o que vai acontecer quando eu tiver tempo livre. Mas quando eu penso que Você vai voltar a pedalar, tantas certeza. coisas maravilhosas que eu já vivi e que ainda estão me esperando, sem dúvida. E o legal é que o ciclismo ele é um esporte longevo, é um esporte que você Muito. consegue praticar até
eu conheço, tem um senhor que ele tem 90 anos, e ele Sim. pedala. Então, assim, né, é um esporte que você consegue praticar Muito. com as Quantas idades mais provas a gente já avançadas. fez e já tomou pau de europeu É verdade. 20 anos mais Mais velho que a velho. gente, só ali girando. É isso Sim, vai mesmo. dar para voltar, sim. É. E vai ser muito feliz nesse Ah, momento. quero acompanhar. Você vai estar junto. Obrigada, Li. Obrigada, pessoal. E até o próximo Na Roda do Estema.